Nancy nunca se sentiu tão desconfortável como durante a entrevista de emprego, principalmente porque ela não tinha a experiência necessária, mas ainda era jovem, então simplesmente não teve a chance de consegui-la ainda. Enfermeira antes, espero que você saiba como tudo funciona e tenha as habilidades necessárias, o homem perguntou ameaçadoramente. Ele se comportou como se fosse 20 anos mais velho que Nancy, o que não era verdade. Sim, eu tive que cuidar de uma senhora idosa uma vez, embora não tenha feito isso, trabalhava para uma agência naquela época, mas como enfermeira particular, a mulher disse baixinho. Então você tem alguma experiência? Espero que você entenda que minha mãe precisa de um especialista de verdade e não de uma fraude autodidata, o empresário disse imediatamente. A enfermeira sentiu sinceramente, esperando que a entrevista terminasse ali. O tom do homem sentado na frente dela deixou Nancy muito nervosa e desconfortável. Falando francamente, ela estava muito deslocada perto desse milionário estrito que fazia uma pergunta estrita após a outra. O empresário era Jacob Summers, e seu nome carregava muito peso nos círculos empresariais da cidade. É claro que Nancy não sabia de nada disso, mas até pela maneira como seu futuro empregador falava, ela entendia que ele era uma pessoa importante que não gostava de brincadeiras. Bem, você parece bem no papel, mas no tempo, mostrarei se isso é verdade na realidade. Tenha em mente que minha mãe tem padrões elevados e é muito exigente, e algumas pessoas acham muito difícil lidar com seu temperamento, disse Jacob. Por isso, estou oferecendo um salário muito mais alto do que é habitual para esse tipo de trabalho com Jacob. Nisso, sem dúvida, aposto que você herdou o temperamento de sua mãe, Nancy pensou, mas não disse. É claro, Jacob fez mais algumas perguntas. Cada uma delas tinha como objetivo determinar o limite de tolerância ao estresse da jovem enfermeira. Querido senhor, que tipo de mulher é ela? Por que eles se importam com quantas línguas eu conheço ou que literatura eu gosto? Será que eu deveria escrever um ensaio sobre como trabalhar com idosos diante da paranoia global? Nancy pensou que estava tendo dificuldade em manter suas emoções sob controle. Finalmente, a entrevista acabou, e Jacob Summers aprovou Nancy para o cargo de enfermeira de saúde domiciliar de sua mãe. Estarei esperando por você amanhã neste endereço. Não se atrase, mas também não chegue uma hora mais cedo, Jacob acrescentou já parado na porta da agência de recrutamento. Sim, senhor, entendi. Chegarei na hora certa, Nancy respondeu imediatamente. Apenas quando a porta se fechou atrás de seu empregador, a jovem deu um suspiro de alívio. Esta conversa foi mais cansativa do que qualquer trabalho que ela já teve. Ela recentemente começou a trabalhar para a agência, e antes disso, ela era garçonete em um café de beira de estrada, frequentado principalmente por motociclistas e caminhoneiros. Nancy cresceu em um orfanato e, portanto, foi privada dos cuidados e do carinho dos pais desde tenra idade. Por isso, ao atingir a maioridade, ela correu para encontrar um emprego o mais rápido possível. É difícil dizer por que Nancy decidiu se tornar enfermeira de saúde domiciliar. Sua decisão provavelmente foi influenciada por sua bondade e qualidades de natureza simpática que sempre faziam as pessoas se destacarem do resto. Tudo que Nancy conseguia pensar no resto do dia era em seu novo trabalho. Com base em como foi a entrevista, Nancy concluiu que seu cliente tinha uma personalidade forte, assim como seu filho, que constantemente lhe dava sermões e dava instruções sobre o que fazer. Ok, eu vou descobrir isso em qualquer lugar. Eu não deveria me estressar de antemão, a jovem pensou, tentando se animar. No dia seguinte, ela se levantou mais cedo do que de costume, tomou um café da manhã rápido e foi para a casa da família Summers. Na mesma hora, a mulher não se esqueceu de levar seu amuleto da sorte, um brinco de ouro feito à mão com um pequeno diamante que parecia o olho de uma cobra dos contos de fadas de Kipling. Nancy não sabia exatamente a quem pertencia esse brinco, mas a cuidadora disse que ela estava segurando. Enquanto isso, em sua mãozinha, quando ela chegou ao orfanato, ninguém sabia onde estava o segundo brinco, ou ele simplesmente se perdeu, ou talvez a menina nunca o tivesse. De qualquer forma, o brinco se tornou o amuleto da sorte de Nancy que a ajudou em momentos difíceis e sempre lhe trazia boa sorte. Portanto, antes de sair de casa, a jovem agarrou a coisinha em sua mão e mentalmente pediu ajuda. Nancy encontrou a casa sombria com bastante rapidez, pois estava localizada em uma área de elite da cidade, onde a maioria das pessoas não tinha dinheiro para comprar um terreno. Tentando se acalmar e impedir que suas mãos tremessem, a jovem foi até a porta e tocou a campainha. Jacob Summers saiu para cumprimentá-la, seu carro estava estacionado perto de casa. Bom dia, Nancy. Agradeço sua pontualidade, o homem disse com um sorriso. Nancy cumprimentou o dono da casa e sorriu de volta. Talvez ele não seja tão ruim, ela pensou. Ele parecia bem mais agressivo durante o primeiro encontro. A jovem se pegou pensando. Agora era a hora de Nancy conhecer a mãe de Jacob, Bárbara. Além do próprio Jacob, a mulher tinha outro filho que morava do outro lado do país e não podia visitar a mãe com frequência.
O marido de Bárbara, Quentin, morreu em um acidente de carro há 23 anos, e a mulher permaneceu solteira desde então, incapaz de deixar outro homem entrar em sua vida. Enquanto outros viram sua decisão como um exemplo perfeito de verdadeiro amor e devoção, Nancy estava entre os últimos e não condenou Bárbara por ser incapaz de se apaixonar por outra pessoa. Conheça Nancy, ela é sua nova enfermeira. Por favor, trate-a bem, Jacob apresentou a jovem. Bárbara sentou-se em sua cadeira para ver melhor a enfermeira. A mulher parecia ter cerca de 60 anos, mas uma doença prolongada já havia afetado seu corpo. Prazer em conhecê-la, Nancy. Espero que tenhamos algo para falar sobre. O que você acha do francês ou do italiano? O fato é que, atualmente, estou estudando vários idiomas, e um dia desses pretendo começar a aprender chinês, Bárbara perguntou à senhora Summers. Senhora, tenho certeza de que nos daremos muito bem. Estou sempre disposta a aprender algo novo, Nancy respondeu com um sorriso. Para grande alívio da jovem enfermeira, a apresentação não foi tão assustadora quanto ela esperava. Bárbara era uma mulher bastante doce, que teve que se esforçar muito para ajudar seu filho Jacob a ter sucesso e se tornar um milionário. Pois havia uma casa de hóspedes no território da propriedade da família Summers, onde Nancy deveria ficar. O que foi de grande ajuda para a jovem enfermeira. A casa onde Nancy estava hospedada na época estava em péssimo estado, não havia comodidades, e o telhado estava vazando, o que entristeceu profundamente o infeliz jovem órfão. Mas as coisas eram diferentes na casa da família Summers, seu luxo estava em perfeita harmonia com a praticidade, o que agradava aos olhos e proporcionava condições de vida muito confortáveis. Tudo graças ao meu amuleto da sorte. Estou tão feliz por tê-lo levado comigo. Se ao menos eu pudesse encontrar o outro brinco, Nancy pensou, olhando para o brinco mais uma vez. O tempo voou, cuidar da mulher doente acabou sendo muito mais fácil do que Nancy esperava. Bárbara Summers, embora tivesse um temperamento forte, ainda era muito mais calma e gentil que seu filho Jacob. Ele era muito exigente, e por isso nunca deixava a jovem enfermeira relaxar e inspecionava seu trabalho quase todos os dias. Havia quase sempre algo que o empresário não gostava na rotina diária de sua mãe. Ele também achava que ela não gostava de passar muito tempo ao ar livre ou não dormir o suficiente, o que poderia afetar o bem-estar da mulher doente. Mas ele sempre encontrava algo de que não gostava. Segundo a própria Bárbara, sua doença era tratável, embora exigisse dela fazer uma cirurgia. Para ser honesto, simplesmente tenho medo de que os remédios me façam continuar e ajudem com a dor, mas eles nunca mais me deixarão saudável. Eu sei que a doença está progredindo nesse ritmo, vou morrer em breve, Bárbara admitiu um dia. No fundo, Nancy simpatizou com essa mulher que viveu sem o marido por mais de 20 anos e agora foi forçada a lutar contra uma doença grave. Não sei o que faria sem Jacob. Ele é tão inteligente, que herdou isso do pai, Bárbara disse. Às vezes, quando a mulher sentia nostalgia, ela pegava um antigo álbum de família e começava a olhar as fotos. Ela frequentemente convidava Nancy para se juntar a ela. A jovem realmente gostava de saber mais sobre a vida passada de Bárbara, mas a velha nunca olhou o álbum até o fim por algum motivo, como se tivesse medo de ver algo desagradável. Ali, nesses momentos, Bárbara sempre chorava, o que fazia a jovem enfermeira simpatizar ainda mais com ela. No início, a cliente parecia uma mulher forte e obstinada que tinha tudo e todos sob seu comando. Mas depois de vê-la ficar tão sentimental, Bárbara se transformou em uma mulher bastante doce aos olhos da jovem enfermeira, que agora acreditava que seu cliente também precisava de apoio e proteção. Durante a segunda semana de trabalho de Nancy, seu relacionamento com Jacob tornou-se muito mais caloroso, à medida que o jovem milionário passou a gostar do profissionalismo da jovem enfermeira. Ele mudou sua atitude em relação a ela. Havia rumores de que a fortuna da família Summer estava se aproximando de 1 bilhão, mas Nancy não sabia se isso era verdade ou não. Um dia, quando Bárbara estava se sentindo triste novamente, ela chamou Nancy para seu quarto, a fim de mostrar a ela uma coisinha muito importante. A fada o fato de ter sido guardado em uma caixinha de veludo atestou a favor do fato de ser um item extremamente valioso para seu dono. Aqui, veja o que comprei durante minha viagem a Milwaukee. Esse brinco foi vendido em uma das lojas de penhores. Seu preço era muito mais alto do que seu valor real, mas para mim não se tratava do dinheiro, tratava-se do brinco em si. É importante para mim, disse a mulher do memento, abrindo a caixa. Nancy olhou cautelosamente para dentro e recuou em choque, deixando escapar um tremor silencioso. No fundo da caixa, havia uma cópia exata do brinco que a jovem enfermeira tinha, aquele que ela considerava seu amuleto da sorte. Ah, isso é simplesmente impossível, Nancy sussurrou, cobrindo os olhos com as mãos. A princípio, a jovem pensou que estava enganada, mas quando ela olhou mais de perto, ela percebeu. O que há de errado com você, querido? Você está se sentindo bem? Bárbara perguntou com preocupação em sua voz. Nancy olhou cuidadosamente para a mulher nos olhos e então tirou seu brinco com o pequeno diamante do bolso. Agora foi a vez de Bárbara se surpreender.
Onde você conseguiu esse brinco? Você comprou ou foi um presente? A jovem balançou a cabeça insegura e depois disse, não, era nem um nem outro. Eu ganhei esse brinco dos cuidadores do orfanato onde fui criado desde que tinha 1 ano de idade. Bárbara empalideceu e involuntariamente apertou o coração. Ficou claro que a mulher ficou chocada com a confissão de Nancy e não sabia como se controlar ou o que para entender isso. O olhar de Bárbara ficou nublado enquanto seus pensamentos a levavam de volta ao tempo em que ela tinha cerca de 40 anos e 2 filhos, que acabaram de descobrir que estava grávida de um terceiro filho. Querido, parece que você vai ter uma menina, exclamou o médico após o check-up da mulher. Quentin Summers olhou para sua esposa com carinho e deu-lhe um abraço. Algumas pessoas sabiam que tendo 2 filhos, o empresário há muito sonhava com uma filha a quem pudesse chamar de sua princesinha. Bárbara sentiu-se bem durante toda a gravidez, o que por sua vez encheu o coração da mulher de felicidade e amor. Quando a pequena Lisa nasceu, a alegria dos seus pais não tinha limites. Naquela época, parecia a Quentin e Bárbara que tinham tudo o que precisavam para serem verdadeiramente felizes como uma família. Infelizmente, foi apenas uma ilusão. Em homenagem ao primeiro aniversário da pequena Lisa, Quentin encomendou brincos personalizados a um joalheiro, que pretendia que sua filha os usasse quando ela crescesse. Enquanto isso, o bebê simplesmente brincava com eles, olhando com admiração para pequenos diamantes brilhando no sol. Pois, os brincos foram feitos por um joalheiro conhecido, simplesmente não poderia existir um segundo par. Tudo estava indo bem até o momento em que Quentin levou a pequena Lisa para visitar seus pais. Infelizmente, Bárbara teve uma enxaqueca terrível naquela manhã fatídica e por isso decidiu ficar em casa. Essa decisão aparentemente sem importância acabou salvando sua vida. Depois de dirigir cerca de 5 quilômetros longe de casa, Quentin Summers sofreu um acidente de carro causado por um motorista bêbado. Já que o outro carro bateu na porta do motorista, a pequena Lisa não estava ferida. Além disso, a cadeirinha do carro caiu do carro com o impacto, o que a salvou de mais ferimentos. Os primeiros a chegar ao local da tragédia foram as testemunhas oculares, uma das quais levou a pequena Lisa. A menina ainda segurava 2 brincos na mão no momento. Mais tarde, Lisa perdeu um deles, mas ela segurou firmemente o segundo. Claro, não havia como saber quem era aquela mulher e por que ela levou a garota. Algumas testemunhas oculares disseram que ela saiu em um Ford verde escuro, mas estava nublado naquele dia, então a cor do carro poderia facilmente ser azul escuro ou mesmo preto. Eles nunca conseguiram encontrar a mulher ou Lisa, pois ambas pareciam ter desaparecido da face da terra. Perturbadas pela dor, Bárbara estava pronta para dar tudo o que tinha, apenas para encontrar sua filha. Após o funeral de seu marido, a mulher fez de tudo para encontrar Lisa. Ela pagou quantias incríveis de dinheiro para todos os tipos de médios que se aproveitaram da credulidade da mulher e a enganaram da maneira mais vergonhosa. Detetives particulares e médios como um rebanho de sanguessugas famintas se agarraram à riqueza da viúva perturbada. Com o passar do tempo, a dor de perder o marido e a filha um pouco de consolo, e Bárbara conseguiu sair da depressão, mas toda vez que pensava na filha, ela imediatamente começou a chorar e amaldiçoar o destino por ser tão cruel com a família. Foi por isso mesmo que Bárbara nunca olhou as fotos do final do álbum de família, com medo de ver as últimas fotos de Quentin e da pequena Lisa. E há 3 meses, ela acidentalmente viu aquele mesmo brinco com um minúsculo diamante em uma das lojas de penhores em Milwaukee. De acordo com o dono, foi trazido por uma mulher que dirigia um Ford escuro. Claro que ele não se lembrava da placa, o que significava que encontrar o carro era simplesmente impossível. E agora, a jovem enfermeira estava sentada na frente de Bárbara e segurando o segundo brinco nas mãos. Definitivamente não era uma cópia, já que ambos os brincos tinham um carimbo e o número da amostra deixado pelo mestre. Ainda sem conseguir acreditar no que via, Bárbara apenas ficou ali sentada em silêncio e chorou. A princípio, Nancy não entendeu o que estava acontecendo, mas quando Bárbara lhe contou toda a história, a jovem enfermeira estremeceu involuntariamente. A mulher teimosamente afastou o pensamento de que ela poderia ser a mesma pequena Lisa que desapareceu do local do acidente e acabou em um orfanato, mas Bárbara pensava de forma bem diferente. Só então a mulher percebeu o que a estava incomodando durante todo aquele tempo. Sua enfermeira Nancy tinha uma semelhança distante com Quentin Summers, que havia morrido 23 anos antes. Ela tinha as mesmas covinhas no queixo e os olhos azuis. Que ela era a cara do meu falecido marido, Bárbara pensou. Estava convencida de que havia chegado à conclusão certa. A mulher deu um longo abraço em Nancy. Posso sentir que você é minha filha, querida. Senti isso desde o momento em que você entrou aqui, Bárbara sussurrou com lágrimas nos olhos. Naquele momento, a porta do quarto se abriu, e Jacob Summer entrou. Ele entrou para ver como estava a mãe antes de sair para o trabalho. O que está acontecendo aqui? Por que você está chorando? O empresário exclamou em surpresa. Filho, é um verdadeiro milagre. Essa jovem mulher é sua irmã desaparecida Lisa, Bárbara disse com um sorriso mais feliz que Nancy já viu em seus olhos. Jacob olhou para Nancy por um momento, então para a mãe e de volta para a jovem enfermeira. Isso é ridículo, mãe.
Não tente me enganar. Não pode ser, o empresário disse, embora seus olhos contassem uma história completamente diferente. Você estava lá quando eu perdi minha filha. Eu lhe mostrei aqueles brincos no dia do acidente. Bárbara tentou convencer o filho. Sei que não há como você se lembrar disso, mas esses brincos foram feitos para Lisa. Você estava lá quando escolhemos os diamantes, e você estava lá quando entregamos o brinco para a garotinha. Então me diga, como essa jovem mulher conseguiu encontrar o brinco que era exclusivo para Lisa? Isso é impossível. Não é como se ela pudesse apenas entrar em uma loja e comprar uma cópia. Não há nenhuma. Além disso, todos os brincos tinham um carimbo do mestre, e o número da amostra era o mesmo que estava no brinco que esta jovem enfermeira está segurando nas mãos. Portanto, não tente me convencer do contrário. Estou dizendo a verdade, e sei que você também a sente, Bárbara disse com firmeza. Jacob olhou para a mãe e então para Nancy novamente. Havia algo em seus olhos que dizia à jovem enfermeira que ele queria acreditar nela. Ok, mãe, eu acredito em você. Mas devemos verificar todas as informações que essa jovem enfermeira nos deu. Se tudo estiver correto, então ela realmente é nossa Lisa. Mas se houver um único sinal de que ela está mentindo, então nunca mais quero vê-la aqui novamente. Você entendeu? Jacob disse, olhando para Nancy com seriedade. A jovem enfermeira engoliu em seco. Ela sabia que não estava mentindo, mas ainda tinha medo de que sua verdadeira identidade fosse revelada. Sim, senhor, entendi, Nancy disse com um aceno de cabeça. Nos próximos dias, a verdadeira identidade de Nancy foi revelada, e todas as informações que ela forneceu sobre sua vida passada coincidiam com os registros mantidos no orfanato onde ela viveu desde criança. E, claro, os brincos foram a prova final de que a jovem enfermeira era de fato a filha desaparecida de Barbara Summers. Jacob Summers não poupou esforços para ajudar sua irmã a se adaptar à sua nova vida. Ele a levou a vários especialistas, desde psicólogos a treinadores esportivos, e também contratou uma equipe de detetives particulares que tentaram rastrear os possíveis motivos pelos quais a menina desapareceu. Mas a verdade sobre o que aconteceu naquele dia fatídico nunca foi revelada. Nancy finalmente encontrou a família que nunca teve o amor que estava procurando por tanto tempo. Bárbara estava tão feliz por ter sua filha de volta, e Jacob estava feliz por ter encontrado sua irmã há muito perdida. A família Summers se reuniu e juntos começaram uma nova vida cheia de esperança e amor. E Nancy, ou melhor, Lisa Summers, encontrou o que tanto desejava, um lugar onde pertencia, um lugar onde ela era amada e aceita. E assim, queridos amigos, chegamos ao final de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.